Eu vou falar agora dos principais movimentos e organizações que são ligadas à causa palestina. Alguns deles são terroristas, alguns eram terroristas e deixaram de ser, alguns inicialmente não eram caracterizados como terroristas e depois se tornaram. Inicialmente, tem dois principais, depois vão surgir mais alguns. Então, vamos começar falando da OLP e do Fatah. Os dois movimentos eles foram criados depois da Guerra de Suez, que foi a guerra que foi protagonizada pelo Egito, que era comandado pelo presidente Nasser, e que terminou com uma intervenção da ONU, dos Estados Unidos, que impôs uma paz. E como eu falei, quando você impõe uma paz, ela é artificial e ela é efêmera. Então, as tensões não foram solucionadas, e é nesse período, então, que vão surgir esses dois movimentos organizados, a OLP e o Fatah. A OLP ela foi liderada justamente pelo presidente egípcio. No final da Guerra de Suez, o Nasser, o presidente egípcio, se consolida como principal liderança anti-israelense e consolida o Egito como principal nação anti-israelense, Como se eles unissem os árabes contra Israel. O Nasser, então, ele comanda inicialmente a OLP, cuja sigla significa Organização pela Libertação da Palestina. Ela é criada em 1964. Depois da Guerra dos 6 Dias, em 1969, o Nasser morre completamente deprimido, porque a Guerra dos 6 Dias foi, como eu mencionei, a Guerra dos 6 Dias foi uma derrocada, terrível, super violenta, que humilhou os países árabes. E o Nasser estava completamente deprimido por conta disso e ele acabou morrendo. E o Egito vai ficar, então, muito enfraquecido ideologicamente. Daí, o líder do Fatah era um palestino denominado Yasser Arafat. O Fatah ele surge mais precisamente em 59. Na verdade, é até um pouquinho anterior à OLP, que nasce em 64. O Yasser Arafat, como não existia Palestina, como a Palestina vinha sendo ocupada por Israel e os outros territórios seriam a Cisjordânia e Gaza, o Yasser Arafat atuava a partir da Jordânia, Então, a base do Fatah era na Jordânia e o líder era palestino. Quando a OLP se associa ao Fatah, ela já se fortalece muito. E juntamente com isso, o movimento anti-israelense vinha crescendo muito, porque tinha rolado a derrota da Guerra dos 6 Dias e os árabes estavam se sentindo completamente humilhados, completamente indignados mesmo. Então isso vai dar muita força pro movimento. Tinha muita gente querendo derrotar Israel e restabelecer o Estado da Palestina. É um movimento caracterizado por ser muito organizado e dentro da Jordânia, nessa época, eles chegam praticamente a formar um Estado próprio, como se a OLP, o Fatah, agora eu vou chamar tudo pelo mesmo nome, tanto faz, porque os dois se fundiram. É como se eles fossem um próprio país dentro da Jordânia, E o que vai acontecer? Os membros do Fatah, eles vão parar de obedecer ao líder da Jordânia, eles vão começar a obedecer o líder do Fatah. Então, se o governante da Jordânia falasse faça X, eles falam, não, eu vou obedecer o cara do Fatah. E isso criou um problema. Então, o líder da Jordânia vai acabar expulsando a OLP desse país, e isso acontece por meio de um episódio terrível chamado Setembro Negro, quando vários palestinos acabaram sendo mortos. Então, ficou bem famoso. Bom, então o que vai acontecer? A OLP vai migrar para o Líbano. O Líbano ele é um país muito diverso e tinha muçulmanos e cristãos lá, além de, se eu não me engano, tinha outras religiões também. E tava rolando uma guerra civil libanesa, e assim, tinha milícias cristãs atacando muçulmanos, tinha uma questão muito complicada lá. Entre 82 e 85, Israel vai decidir intervir no Líbano para expulsar a OLP de lá e chama Operação Paz na Galileia. Isso porque a OLP ou barra Fatah, vinha realizando um monte de ataques terroristas a Israel a partir do Líbano. Então, assim, o ataque não era contra o Estado libanês, não era contra o governo do Líbano, mas era tipo uma coisa cirúrgica, ou seja, pretendia simplesmente anexar um território bem pequenininho, 28 quilômetros, para formar um cordão de segurança que evitaria os ataques terroristas que a OLP estava fazendo. Era meio que para destruir a OLP. Só que assim, embora eles afirmassem que o objetivo deles era eliminar qualquer forma de organização palestina no Líbano,
Eles tinham um outro objetivo, um segundo objetivo que também era muito importante, que era colocar no poder do Líbano um presidente aliado a Israel. E no que isso vai implicar? Vai implicar que o exército israelense não vai respeitar essa intervenção cirúrgica de 28 quilômetros. Eles vão chegar até Beirute, que se eu não me engano é a capital do Líbano, e vão causar mais de 1.000 mortes de civis. Isso vai acontecer principalmente porque o governo de Israel vai apoiar massacres que vinham ocorrendo por parte de milícias cristãs a refugiados palestinos no Líbano. Como eu falei, estava rolando uma guerra civil. Então, tinha milícias cristãs, tinha refugiados palestinos, tinha muçulmanos também sendo atacados, assim, no geral, não só palestinos, pelos cristãos. Era uma questão muito complicada. Eu não sei tantos detalhes sobre a guerra, mas se vocês quiserem, eu posso pesquisar e fazer um vídeo sobre. Enfim, era uma guerra civil muito complicada e Israel meio que tirou vantagem disso, tentando fortalecer os cristãos para colocar um governo aliado. Enfim, acaba, a OLP expulsa do Líbano, só que, como Israel não respeitou seu comprometimento em restringir a invasão, isso significa que a justificativa que eles tinham para o ataque, que era a segurança nacional, né, acabar com as organizações palestinas no Líbano, perdeu o sentido. Estava claro que isso ia muito além disso, né? Que a intenção deles era além da própria segurança nacional, era uma questão de maior poder. E foi a primeira vez que Israel perdeu o argumento que eles tinham tido para qualquer ataque que eles tinham realizado desde o surgimento do Estado de Israel. Todos os ataques, todas as guerras, todas as batalhas que Israel tinha participado, eles tinham uma justificativa que era, eles estavam sendo atacados, eles precisavam se defender. Só que pela primeira vez Israel tá indo além da defesa, da segurança nacional e estava buscando realmente mais poder, né? Se expandir mais, assim, expandir a sua influência. Quais são as consequências disso? Pela primeira vez, vai ter um forte dissenso em Israel, ou seja, o consenso sionista, por meio do qual se fundou o Estado, o consenso de que os israelenses, os judeus, precisavam de um território para se proteger, ele foi desfeito. Porque aquilo ali estava indo além da própria proteção. Então a sociedade israelense rachou. Pela primeira vez, uma parte da população israelense começou a pedir pelo fim das invasões de Israel a outros países. Vizinhos, né? Então, em primeiro lugar, porque os ataques já não se justificavam para muitos cidadãos israelenses. Porque, por exemplo, estava rolando assassinatos de inocentes, de civis palestinos no Líbano, por exemplo. Isso não é para defender a soberania nacional. Então, muita gente começa a se opor a isso, dizer isso aqui não tem sentido, isso aqui não é certo, eu não apoio isso aqui não é pra gente se defender. Em segundo lugar, as invasões das quais o exército israelense participava sofriam muita resistência do lado árabe e, consequentemente, estava tendo muitas baixas no exército. Então, parecia como se fosse um pouco a Guerra do Vietnã, quando os estadunidenses falavam não queremos mais mandar nossos filhos pra guerra pra morrer. Então vai surgir um movimento chamado Paz Agora, que chamava essa guerra justamente de o Vietnã do Israel. E diversos soldados israelenses chegaram a se recusar a atacar. Enfim. Então, esse dissenso em Israel é a primeira consequência da Operação Paz na Galileia. A segunda consequência, eu já mencionei, a OLP vai ser expulsa do Líbano. Quando eu digo OLP, de novo, também estou falando do Fatah, porque eles se fundiram. E eles vão então migrar para a Tunísia. A Tunísia é distante e isso vai implicar em uma série de consequências que eu vou falar posteriormente. Em terceiro lugar, vai surgir o Hezbollah, uma organização anti-israelense radical, e eles vão surgir em 1982. Por quê? Porque assim, a Guerra Civil Libanesa, que era caracterizada principalmente por uma tensão entre cristãos e muçulmanos, não tinha terminado com a intervenção israelense e a expulsão da OLP. Então, na medida em que tinha milícias cristãs atacando refugiados palestinos, por exemplo, vai surgir uma série de muçulmanos querendo formar milícias para lutar contra essas milícias cristãs. E antigamente, quem protagonizava esse espaço de lutar contra era a OLP. Na medida em que a OLP é expulsa, surge espaço para o aparecimento de uma outra organização que enfrentasse as milícias cristãs e que também fosse radical. Então essa organização vai ser o Hezbollah. O Hezbollah é um dos únicos grupos terroristas xiitas, a maioria deles são sunitas, o Hezbollah é um dos poucos. Isso acontece em 1982.
Bom, vamos falar agora da OLP na Tunísia e dos planos de paz. Isso vai acontecer por volta de 1988. Isso vai ocorrer também paralelamente à primeira intifada, da qual eu vou falar um pouquinho depois. A Tunísia é muito mais distante de Israel do que o Líbano, por exemplo, né? Do que os países nos quais a OLP estava antes. Então, eles vão ter que mudar de estratégia. Então, o que acontece? Eles vão manter o objetivo deles, que é restabelecer o território. Não estava todo mundo junto contra Israel, não tinha mais aquela coalizão que existia no começo. Palestino e destruir o Estado de Israel, só que não só por conta da distância, mas por conta de que a unidade árabe estava muito desfeita, né? Não é que a OLP/Fatah vai abdicar totalmente do terrorismo nesse momento, mas eles vão gradualmente diminuir e gradualmente ampliar a diplomacia. A primeira consequência, basicamente, né, o geral, é que a população palestina vai ser dividida, da mesma maneira que a população israelense se dividiu. Muita gente fica muito brava, muita gente não quer paz. As pessoas foram expulsas do país delas, muitas pessoas foram mortas, tipo, sendo inocentes, sendo civis. Então, claro, tem muita gente que ainda que quer paz, que tá cansada, e tem muita gente que não quer paz. Tem muita gente que tem muito ódio e quer violência. Então, essas pessoas, especialmente os que mais estão bravos, né, que estão mais insatisfeitos, tendiam a ser os que viviam em assentamentos em territórios israelenses. Porque na medida que eles estavam sendo dominados pelos israelenses, eles estavam vendo uma violência policial, estavam vivendo sob o jugo de um governo que odiava eles, né, em Israel. Então estavam sofrendo uma violência mais direta. Então vai surgir o Hamas, que é um outro grupo radical palestino que defende uma posição mais agressiva. Então, é sempre assim, quando um movimento deixa um espaço, né, surge outro no lugar. Não sempre, espero que não sempre, mas, tipo, por enquanto, a gente tá observando isso. O Hamas, então, surgiu em 87 e eles têm tanto um braço político, então eles constituem também como partido político, como um braço armado, uma milícia, eles usam violência, usam terrorismo. Eles são muito críticos ao Yasser Arafat, como eu falei, né, o comandante da OLP e do Fatah, e eles não querem reconhecer o Estado de Israel de maneira nenhuma. Então, não tem como você ter diplomacia se você não reconhece o Estado, né? Então, para eles, a única solução possível é a violência, principalmente por meio do terrorismo. O que vai acontecer? Os palestinos da Cisjordânia, que pertence mais à Jordânia, né, o território palestino que foi anexado pela Jordânia depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, na maioria eles apoiam a OLP. E os palestinos em Gaza... Não, os palestinos em Gaza apoiam, na maioria, o Hamas. O Hamas é o grupo terrorista principal responsável pelas intifadas, das quais eu vou falar agora. O que foi a primeira intifada, né? Como vocês lembram, tem um monte de palestinos vivendo em território israelense, que antes era o Estado da Palestina, subjugados aos israelenses. E o governo israelense, principalmente o exército israelense, tende a ser muito abusivo com essas pessoas. Então, em 1987, tinha acontecido o assassinato de um judeu em Israel. E como retaliação, o exército israelense vai atropelar um monte de palestinos que viviam sob o jugo do Estado de Israel. Isso vai provocar uma indignação imensa na população e acaba sendo estopim na população palestina e acaba sendo um estopim para uma série de manifestações que vão acabar se transformando em um levante contra o governo israelense. Esse movimento vai ser a primeira intifada. Intifada significa a guerra das pedras, porque a maior parte das pessoas não tinha armas, eram civis, e eles pegavam pedras e jogavam no exército. Claro que junto com isso vai ter milícias, né? No começo foi um movimento completamente espontâneo. Como ele surgiu foi completamente espontâneo. Foi uma reação palestina às perseguições e opressão que estavam acontecendo por parte do governo israelense e por meio do exército de Israel. Então, foi completamente população oprimida reagindo. A OLP, nesse momento, como ela estava na Tunísia, ela estava com dificuldade de atuar. E o Hamas ainda estava muito enfraquecido, tipo, não é que estava muito enfraquecido, mas o Hamas ainda era muito novo também para poder participar nesse primeiro momento. Teve uma forte repressão do governo, claro, dá para imaginar, se já estava tendo violência por parte do governo antes, claro que vai ter nesse momento. Por conta da repressão também, que vai se alimentando mais revolta, se reprime mais, a população se revolta mais. E assim que vai surgindo esse caráter de levante que eu falei. Como eu falei, como a população palestina não tinha muitas armas, praticamente não tinha armas, eles jogavam pedras no exército. Além disso, rolou muita desobediência civil.
Então, por exemplo, praticamente todos os palestinos residentes em Israel ou contratados lá, né, muitas vezes os palestinos passavam, iam para Israel trabalhar e voltavam. Eles vão se recusar a trabalhar. E também vai rolar um boicote aos produtos israelenses. Além disso, tinha vilas palestinas e os chefes dessas vilas se recusavam a dialogar com o governo. E assim, uma grande parte da população trabalhadora em Israel era palestina. Então, assim, foi bem significativo. Apesar das manifestações terem acontecido espontaneamente, a OLP e o Hamas vão acabar se envolvendo. O líder da OLP, o Yasser Arafat, vai perceber que isso é um movimento de união, né, palestina contra o Israel, e eles vão apoiar bastante. Eles vão, inclusive, usar como mecanismo de propaganda e vão acabar saindo muito fortalecidos. Eles vão sair da primeira intifada como um movimento agora moderado, bem fortalecido como grupo moderado anti-israelense, né, como grupo moderado palestino. E o Hamas, que pregava a destruição de Israel, também participa de uma maneira mais violenta, com mais terrorismo mesmo. Então tá, quais são as consequências? É claro que tinha uma enorme desproporcionalidade entre os rebeldes palestinos e o exército israelense. Tem até, dá pra falar, são pedras contra tanques de guerra. O resultado, então, é um enorme número de mortos e de maioria palestina. Se eu não me engano, cerca de 10% dos palestinos residentes em Gaza foram presos em algum momento. 10%, gente, é muita coisa. Teve também alguns mortos israelenses, claro, porque os palestinos lutaram com muita energia, mas não dá pra comparar. Esse conflito durou cerca de 6 anos e ele chamou muita atenção da comunidade internacional. Inclusive, muita gente vai começar a pensar, putz, nossa, mano, olha esse povo oprimido que tá se defendendo. Vai comover também a comunidade internacional, né? Então, eles vão se mobilizar por um movimento de conciliação. Então, o que acontece? A Jordânia, que estava na posse da Cisjordânia, vai ceder a Cisjordânia para os palestinos como Estado autônomo. O Yasser Arafat, o líder da OLP/Fatah, ele vai se consolidar como principal liderança palestina e vai aceitar a solução, assim, pela primeira vez, 2 povos, 2 estados, que foi a solução que a ONU criou lá atrás, quando eles criaram o Estado de Israel. Então, vai começar realmente negociações de paz, como o Tratado de Camp David, que eu mencionei no outro vídeo. Além disso, o Yasser Arafat também topa, porque ele não tinha muita opção, né? Estando na Tunísia, era muito difícil ele continuar praticando terrorismo. Israel vai aceitar negociar, porque o terrorismo não estava mais sendo uma grande ameaça, já que o Yasser Arafat tinha reconhecido, claro que tinha outros grupos, mas eles ainda estavam emergindo, né, os outros grupos terroristas, então ainda não era uma grande ameaça. E Israel então falou, putz, então eu aceito, vamos tentar uma paz, né? Foi um momento de muita esperança nesse conflito. E os Estados Unidos, que tinham vencido a Guerra Fria, eles então se consolidam como hegemonia mundial e polícia do mundo. E eles entendem que arbitrar e solucionar esse conflito é uma demonstração do poder deles. Isso vai contribuir também vai contribuir para eles pressionarem Israel a ceder nas negociações. E dessa maneira, como eu falei, quer dizer, não falei, mas dessa maneira a OLP/Fatah e o Yasser Arafat, né, que é o líder, eles vão ganhar muita simpatia da comunidade internacional, vai ter muito apoio, e isso também pressiona Israel a ceder. A OLP já tinha entregue para a ONU um documento, um plano de paz, no qual ela se comprometia a reconhecer o Estado de Israel e acabar com o terrorismo. Bom, então vamos lá. As negociações de paz de Oslo foram de 93 e 95. Tiveram 3 rodadas de negociações. A primeira rodada aconteceu em 1993 e ela tinha um caráter que eu já mencionei lá atrás de paz por terra. Então é bem semelhante aos acordos de Camp David, que foram em 78, que também foram paz por terra. Vai implicar na OLP se comprometer a reconhecer o Estado de Israel e a combater o terrorismo. E, em troca, a OLP vai receber o controle dos territórios de Gaza e Cisjordânia. Então é claramente paz por terra. Basicamente é uma renúncia à violência e ao terrorismo por parte da OLP. E o reconhecimento do direito de Israel de existir em paz e segurança, desde que houvesse a devolução dos territórios ocupados, né? Israel tinha ocupado Gaza e Cisjordânia numa das guerras árabes israelenses que eu falei no outro vídeo, vou pôr aqui, enfim. Então, bem paz por terra esse primeiro acordo. O segundo foi em 94. Eles vão perceber, então, nesse de 94, a necessidade de que exista uma autoridade palestina com a qual você possa negociar. E que atue na comunidade internacional.
Já que surgem os estados, precisa ter um administrador desses estados, né? Então vai ser criada a Autoridade Nacional Palestina, chamada ANP. Ela vai possuir autoridade para exercer funções civis e de administração municipal, como educação, cultura, bem-estar social, turismo, e vai então gerir o território palestino. Mas eles não têm exército e não se constituem, na verdade, como um governo autônomo, ou seja, não é realmente um estado. Eles são subjugados à administração e ao exército israelense. Aos pouquinhos. E também vai rolar eleições diretas para presidente e primeiro-ministro da ANP. Nesse momento, então, o território palestino ele é formado por uma parte de Gaza e pela Cisjordânia. E o presidente da ANP, que é eleito, claramente, é o Yasser Arafat. Que então ele vai retornar para a Palestina pela primeira vez em 27 anos, né? Fazia 27 anos que ele estava refugiado, né? Por conta da Guerra de Libertação de Israel, ou a catástrofe, como os palestinos chamaram, a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O terceiro momento, ele é constituído por uma entrega gradual de terras a palestinos, uma entrega progressiva e um aumento progressivo da soberania, também aos palestinos, mas não absoluto. Os palestinos não recebem realmente... O território da Cisjordânia ele vai ser dividido em zonas. A zona A ela é controlada civil e militarmente pela Palestina. A zona B é intermediária, ela é controlada por civis palestinos, só que ela está subjugada ao controle israelense, militar israelense, que é 25% do território. Já o território totalmente palestino, assim, é 3%. E a zona C, ela é integralmente controlada por Israel, é 72%. Então, qual é a ideia? É que, progressivamente, a zona C se transforma em zona B e a zona B se transforma em zona A. Então, progressivamente, a Palestina fosse ganhando mais autonomia e soberania. Militar também, né? Porque eles tinham medo, né, de dar soberania militar para a Palestina e eles atacarem Israel. Em 1994, o primeiro-ministro de Israel e o Yasser Arafat vão receber... o primeiro-ministro de Israel chama Yitzhak Rabin, eu acho, vou escrever o nome dele aqui. E o Arafat vão receber o Nobel da Paz, então, em 94. Enfim, só que tiveram alguns impasses, vamos lá. Primeiro impasse. Tinha, como eu falei lá atrás, né, Israel, lá no outro vídeo, Israel teve uma política de fazer colonatos e assentamentos israelenses em território palestino. Qual foi o intuito disso? Bom, pelo que eu entendo, além de querer garantir que não fosse ocupado pelos palestinos naquele momento e proteger então a região de ataques terroristas que pudessem ser realizados naquela região, a ideia é que no momento de acordo posterior, no momento em que Israel perdesse o argumento de ocupar aqueles territórios para se proteger, não desse para Israel devolver o território. Como que Israel vai devolver um território onde tem gente morando, tem famílias, tem escolas? Não dá. Então isso é um impasse. Então a Palestina não vai conseguir realmente restabelecer as fronteiras que ela tinha quando foi feito o acordo lá atrás, né? Eles vão ficar com uns buracos, tipo umas manchas de assentamentos e colonatos no meio do estado. Além disso, eles não vão devolver, Israel não vai devolver Jerusalém Oriental para os palestinos. E os refugiados palestinos em Israel não têm direito de voltar para a Palestina. Então, tinha um monte de palestinos que ficaram em território completamente israelense, sendo governados pelos israelenses. Esses palestinos, não lhes é permitido retornar ao Estado de Israel. Então, não tem direito de retorno. O pessoal não pode voltar não pode ir pro território deles, sabe? Eles têm que continuar vivendo totalmente subjugados ao governo israelense. Há muita gente que, despreza eles totalmente, vê eles como terroristas. É bem complicado. Vai ter uma enorme satisfação dos grupos radicais palestinos com as decisões tomadas nas negociações. Porque eles se opunham fortemente ao reconhecimento do Estado de Israel. Eles entendiam Israel como o principal obstáculo para a libertação palestina. É cachorra. Além do mais, os impasses de Oslo também fortaleceram a insatisfação palestina. Os grupos principais insatisfeitos eram Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, e eles vão se opor às negociações. Os radicais israelenses também estavam muito insatisfeitos. A extrema-direita israelense pretendia a destruição de qualquer movimento palestino e a manutenção e mesmo a ampliação dos territórios israelenses. Entre a extrema-direita israelense,
a gente tem extremistas religiosos e também colonos que moravam em assentamentos. Porque você escolher morar num assentamento na região da Palestina, você tá de acordo com essa política. É realmente um obstáculo para a paz dos assentamentos. Então, você topar morar lá, muitas vezes, claro que não sempre, às vezes alguém realmente precisa morar lá porque é muito mais barato, mas indica também, às vezes, uma posição política de rechaço aos palestinos. Enfim, a tensão dessas insatisfações dos dois lados vai redundar numa segunda intifada. Então, embora a gente tenha tido experiência de paz, tem um novo grande conflito. Os antecedentes da segunda intifada são os problemas, as tensões que eu acabei de mencionar, que aconteceram após os acordos de Oslo, né? Só que ainda assim dá para eu enumerar eles, é o que eu vou fazer agora. Então, quais são os principais antecedentes? A manutenção dos ataques terroristas a Israel, que são realizados principalmente pelo Hamas e também por alguns outros grupos radicais. E eles pressionam o Arafat, né, o Yasser Arafat, o líder da OLP, a realizar uma política menos conciliatória. Além disso, em segundo lugar, a gente tem o aumento da hostilidade israelense em decorrência do terrorismo. Então, justamente, se você ataca, eles ficam mais hostis. E o governo, então, israelense vai adotar políticas mais repressivas em relação aos palestinos que viviam em território israelense. Então, eles têm que sofrer a repressão do governo e eles não podem ir embora de lá porque eles não têm direito de retorno, né? É bem complicado. Além disso, o primeiro-ministro israelense vai ser assassinado. O cara que recebeu o Nobel da Paz, o Yitzhak Rabin, vai ser assassinado em 1995 por um judeu radical. Então, é bem intenso, né? Um judeu, matou o primeiro-ministro israelense. O mais doido é que esse cara foi assassinado num comício de paz. É muito doido isso. Nesse comício de paz, tinha alguns extremistas de direita israelenses que retratavam esse primeiro-ministro com um uniforme da SS, como se ele fosse um nazista, um antissemita, né? Dizendo que dialogar com a OLP e ceder esses territórios seria trair a população judaica, né? Enfim, então em 1996 vai ser eleito um novo primeiro-ministro israelense, e esse é do Partido Conservador, como eu falei, que se chama Partido Likud. Esse primeiro-ministro se chama Benjamin Netanyahu, eu acho que eu pronunciei certo. O Netanyahu ele vai frear as negociações de paz, como? Ele vai aprofundar os assentamentos, ele vai suspender a retirada de tropas palestinas. Lembra que eu falei que estava tendo aquele zoneamento A, B e C, e aí C vira B, B vira A? Ele meio que parou esse movimento. E ele vai acusar o Arafat de terrorismo. Então, como é que foi a segunda intifada, né? Vamos lá. Ela aconteceu em setembro de 2000 e o estopim foi a visita a um local sagrado para os muçulmanos, que é a Esplanada das Mesquitas, por um importante líder da direita israelense. Isso vai ser visto como uma provocação porque muitos muçulmanos não podiam chegar nesse templo, porque era em Jerusalém, e Jerusalém estava barrada para a maior parte dos palestinos. Então, o fato de um cara da direita israelense ir lá visitar esse templo é visto como uma provocação. Já tá um clima muito ruim, uma tensão muito grande, e então vai aumentar as tensões, né? E esse aumento das tensões vai redundar num confronto entre israelenses e palestinos em Jerusalém, no Muro das Lamentações. E isso vai acabar com diversos palestinos mortos e feridos, porque quase sempre que tem um enfrentamento entre palestinos e israelenses, os palestinos morrem mais porque eles são mais fracos. Então, vai surgir aí um novo levante palestino contra Israel em Gaza e na Cisjordânia, né? Agora, os palestinos, além de então eles vão começar a protestar e, além disso, vão começar a realizar diversos ataques terroristas contra Israel. E vai aumentar significativamente o número de atentados suicidas, né? Que hoje em dia a gente fala tanto deles. O exército israelense claramente vai reagir e vai reprimir os manifestantes com um aparato militar muito mais pesado. Então, isso vai intensificar ainda mais as insurreições que nem na primeira intifada, né? Mais repressão, mais gente se revoltando porque fica indignado e assim vai. E em 2002, o Sharon, que era o então primeiro-ministro israelense, decide retomar a ocupação militar das regiões de Gaza e Cisjordânia, que tinham sido cedidas aos palestinos nas últimas negociações de paz. Ele também vai prender o Yasser Arafat e vai matar o chefe do Hamas. Então ele vai neutralizar os dois maiores líderes da resistência palestina. Isso meio que acaba com a resistência palestina, praticamente, né? Enfraquece muito. Em 2005, então, vai rolar um acordo de paz que se chama Sharm el-Sheikh, no qual os palestinos se comprometem em reduzir os ataques
e mediante uma retirada gradual das tropas israelenses dos territórios ocupados. Isso vai acontecendo gradualmente. Dá pra perceber que os palestinos estavam meio sem opção, né? Eles perderam de alguma maneira. Então, quais são as consequências? Agora dá pra ver realmente que eles perderam quando eu falar. Um enorme número de mortos e feridos, principalmente palestinos. Os números que eu tenho aqui são 4.995 mortos, sendo 3.858 palestinos, a maioria civis, e 1.022 israelenses. Mais de 7.000 palestinos presos, sendo 386 crianças. Eu vou pôr o dado desses negócios aqui. A fonte, né? Vai também ter uma destruição do território palestino, assim, por conta dos tanques, por conta da guerra, da revolta, né, do embate, por conta do embate militar. Vai ter um enfraquecimento dos grupos de oposição a Israel, como eu falei. E logo antes do fim da Intifada, em 2004, vai ser construído o Muro da Cisjordânia, que vai separar a região de Israel. Só que esse muro tem uma série de questões. Ele não respeita as fronteiras estabelecidas, ele não respeita a fronteira bonitinho, ele invade muitas vezes o território palestino, da Cisjordânia, né? Então, isso significa uma ampliação do território israelense, né? Porque o muro simplesmente não respeita. E ele também vai afetar o cotidiano dos palestinos de uma maneira muito violenta, porque muitos palestinos vão trabalhar em Israel e eles têm que passar por esse muro. E eles são, completamente... Pra atravessar o muro, eles são revistados, eles são vigiados. E é um processo muito degradante, sabe? É cansativo, é humilhante todo dia pra você ir e voltar do trabalho. Os caras te revistam, os caras te tratam como se você fosse quase que um delinquente, sabe? A justificativa israelense para construir um muro é garantir a proteção do território, que é a justificativa israelense para tudo. Gente, desculpa se dá pra ver que eu não apoio totalmente o Estado de Israel, porque eu não apoio, e eu não vou esconder isso no vídeo, porque eu não acho que existe imparcialidade. Eu tô tentando mostrar que é muito complicado. Eu acho que Israel ficou muitas vezes sem saída, então não é que eu sou fanática de nenhum dos dois lados, mas eu acho que Israel fez muita merda, sim. Da mesma maneira que os palestinos às vezes também fizeram merda, enfim. Mas eu tenho bastante raiva, assim, do Estado de Israel. E minha família é judia, tá? Então, não sei se isso muda alguma coisa, mas enfim. יש פה עשן, יש פה עשן. איפה הילד שלי? אבל איפה נועם? איפה נועם? A 16-kilometer commute, which should take 20 minutes, frequently takes upwards of 3 hours. What would be considered a frustrating and humiliating experience anywhere in the world is a daily part of life in Palestine.